Mateus 6, versículo 19. Palavras de Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Há problema em nós termos bens materiais, sim ou não? Não, absolutamente não. Pois Deus nos abençoa com bens materiais, sim ou não? Sim. As coisas materiais, elas foram feitas para nos servir. O problema é quando o materialismo se torna uma religião, se torna um Deus. E acabamos sendo servos do Deus deste mundo. E deixamos de ser servos de Deus. Ao invés dos bens materiais nos servir, nós acabamos sendo servos dos bens materiais. Quando Jesus disse: não acumulem tesouros na terra, onde nem traça ou ferrugem corroem ou ladrões roubam, Jesus usou 3 elementos. Número 1, Jesus falou da traça. Eu fui estudar um pouquinho sobre a traça. As traças, na verdade, elas são da família das mariposas. Imagina que existe mais de 160 mil espécies de mariposas, das quais as traças fazem parte. E ainda tem outras milhares e milhares de espécies que ainda não foram catalogadas. As traças estão espalhadas em tudo quanto é lugar. Qual é o objetivo desse miserávelzinho inseto? Destruir. É destruir. E destrói roupas, vegetais, destrói o nosso alimento, o nosso meio ambiente, destrói tudo. Traça é símbolo de destruição. Traça é símbolo do quê? Isso, destruição. No mesmo capítulo 6 de Mateus, nos versículos seguintes ali, Jesus diz assim, versículo 25. Você está com a Bíblia aberta? Volte os teus olhos para a Bíblia no versículo 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Veja, Jesus está falando, não se preocupem com comer, beber, vestir, certo? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós podemos ter milhares de inimigos que querem destruir nossa vida, querem comer ali e tirar de nós o nosso sustento, nosso alimento, nossa vestimenta. Você se sente inseguro, perdeu o emprego, não sabe o que fazer, é recém-formado, está estagiando, precisa ser... Não sei qual é a realidade da tua vida. Uma coisa eu posso te dizer: não se preocupe, porque você não é deste mundo. Você foi comprado por Cristo Jesus. Você pertence a Cristo. E Jesus diz para você: eu sou teu Deus. Amém? Eu sou teu Deus. Não se preocupa com comer, beber, vestir. Eu vou proteger você. Amém? Eu vou proteger você. Sabe qual é o problema do coração humano? Coração esse pecaminoso, esse coração doente que foi infectado pelo pecado. É que o pecado que está em nós nos leva a não estarmos contentes ou satisfeitos com aquilo que nós temos. Posso repetir a ideia? O nosso coração pecaminoso
transviado, errado, enfim, nos leva a não estarmos satisfeitos ou contentes com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos tem dado. Vou mostrar para você isso na Bíblia. Timóteo, se você quiser abrir, abra a Bíblia lá em Timóteo capítulo 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10, senão você pode acompanhar aqui na tela. Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. De fato, grande fonte de lucro é o que, igreja? Piedade com contentamento. O que significa isso, piedade com contentamento? É eu estar contente ou satisfeito com aquilo que eu tenho, certo ou errado? Isso é grande fonte de lucro. Versículo 7, continua a Bíblia dizendo: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar deste mundo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Quem diz isso é Deus, é a Bíblia. Se você tem sustento, você tem com que se vestir, diga amém. Estejamos o quê? Satisfeitos, contentes com isso. Ora, versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências ou desejos insensatos e perniciosos, aos quais afogam os homens na ruína e na perdição. Versículo 10, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. É assim que diz a Bíblia, sim ou não? Amém ou não amém? Não amém. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O problema, queridos, é que a gente não está satisfeito com aquilo que nós temos. E quando a gente olha para o coração pecaminoso, que não está satisfeito com aquilo que tem, a gente encontra dois tipos de pessoas. Somente dois tipos de pessoas. Pessoa tipo 1, são aquelas pessoas que querem ficar ricas, ou querem ter mais. E pessoa do tipo 2, são aquelas que querem ficar mais ricas. Entenderam a ideia ali? São aqueles que querem ficar ricos e os que querem ficar mais ricos. Ou seja, nunca estão contentes. Querem mais, mais, mais. Uma vez eu vi um quadrinho de um desenho animado, que alguém disse assim: olha o meu brinquedo novo, não sei o que lá. Oh, que bonito. Ah, mas deixa eu te mostrar isso daqui que eu comprei também e ganhei. E isso daqui. Aí o outro personagem do desenho perguntou assim para ele: quantas coisas você precisa para ser feliz? E aí o outro personagem do desenho disse assim: quantas coisas existem? Nunca estão satisfeitos. Aqueles que querem ficar e outros que querem ficar mais. Há problema em ser rico? Sim ou não? Lógico que não. A Bíblia fala de muitos homens e mulheres que eram ricos, que tinham muitos bens. Noé, imagina Noé. Ele saiu do mundo, ele era o dono da maior embarcação, entendeu? O dono do mundo. Abraão. José do Egito, o segundo depois do faraó. Imagina, quem era ele? Jó. Jó perdeu tudo e no final diz a Bíblia que Deus deu a ele muito mais do que ele tinha antes. José de Arimateia, Nicodemos, tantos outros. Não há problema. O problema não é ser rico ou pobre. Você pode ser rico ou pobre e ainda assim não estar satisfeito com o que Deus te tem dado. O que diz as Escrituras? Se você tiver com que se vestir e comer, abrigo, esteja contente com isso. Palavras de Jesus. Não há problema com isso. Agora, Satanás, escutem bem o que eu tenho a dizer para você. Satanás não precisa que você tenha
muitos bens. Ele só precisa, o diabo, que você deixe que a traça ou as traças que te levam a amar o dinheiro e os bens materiais destruam o valor do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para te salvar. Só isso. Você não precisa ter muito. Você pode ter pouco. Mas se você estiver apegado às coisas deste mundo, a traça do amor às coisas deste mundo, amor do dinheiro, apagar o significado do que Jesus fez na cruz do Calvário por você, está resolvido. Ele já venceu. Veja, a traça, esse animalzinho terrível que Jesus colocou ali, né? Só um animalzinho, um insetozinho, representa tamanha destruição. Tamanha destruição. Pergunto, em nome de Jesus, onde está o teu coração? Ferrugem. Você consegue imaginar o que um pequeno ponto de ferrugem é capaz de fazer? Jesus falou da ferrugem, né? Você está vendo aqui na tela, a ferrugem representa o mundo material. Ok? O mundo material. Você está vendo aqui na tela uma ponte. Essa ponte é a Silver Bridge. Silver, prata, bridge, ponte de prata. Ela recebeu esse nome porque ela tinha uma coloração, né? Foi pintada na cor prata. Ela foi construída em 1928, no ano que o meu sogro nasceu. Falecido Dr. Adam. 1928. 39 anos depois, na hora do rush, atravessando ali, conectando, né? Dois pontos sobre o rio Ohio, nos Estados Unidos, na rota 35. Esta ponte, na hora do rush, ela rompeu. Ela foi completamente colapsada. E 46 pessoas morreram. Sabe por quê? Depois de muito estudo, isso aconteceu em 1967, 39 anos após a sua construção. Eles conseguiram, os peritos, identificar em uma das partes da ponte uma falha de 2,5 centímetros. Só 2,5 centímetros. 1 polegada. Foi suficiente para destruir por completo a Silver Bridge. Queridos, olha para mim em nome de Jesus. O diabo não precisa muito de nós. Se ele tiver só 2,5 centímetros, 1 polegada do meu ou do teu coração, já é o suficiente para ele nos destruir e nos enviar para o inferno eterno, por fogo eterno. Só 2,5 centímetros. Enquanto as traças significam completa destruição e o mundo natural, a ferrugem significa completa ruína, decadência, deterioração, envelhecimento. Pergunto, onde está o teu coração? Você estaria louco em investir nas coisas deste mundo, onde a traça e a ferrugem corroem? Sou eu louco? É lógico que a Bíblia fala daquelas virgens, das 10, as 5 prudentes e 5 eram loucas. O salmista no Salmo 14 diz que louco é aquele que vive como se Deus não existisse. Ele até prega. Sabe, o salmista não está falando só daqueles que não vão à igreja, que não estão aí para Jesus. Não.
Porque as virgens, elas carregavam a Bíblia, que é a lâmpada, sim ou não? Carregavam a Bíblia embaixo do braço. Elas eram religiosas, mas 5 delas eram loucas. Porque elas iam à igreja, elas faziam como, até aparentavam seguir a Jesus, e amar a Jesus, e pregar a Jesus, e aguardavam um noivo, mas eram loucas. Porque era só aparência. Elas viviam de fato, o coração delas não estava nas coisas do céu, mas estavam nas coisas deste mundo. E Deus disse, são loucos. São loucos. Queridos, Deus deu a algumas pessoas o dom de ganhar dinheiro. É ou não é verdade? Você conhece alguém que tem o dom de fazer dinheiro, não? Eu conheço algumas pessoas que são abençoadas com esse dom. Onde coloca a mão, multiplica, né? É ou não é assim? Isso é um dom de Deus, sim ou não? Você acredita que isso é um dom de Deus? Eu creio sim que é um dom de Deus. Uma vez eu estava conversando com um investidor, com um empresário, e ele me fez uma pergunta. Isso não foi aqui não, viu? Foi lá quando eu era pastor, lá na Albânia. Tá bom? Para vocês não ficarem pensando aí. E esse investidor, empresário, ele disse assim para mim, pastor, e compartilhando, né, comigo, pastor, eu estou pensando em fazer tal e tal investimento, em tal lugar, e eu vou fazer assim, 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 e eu vou ter o retorno X, Y, Z, pai, o que o senhor acha? Aí quem sou eu, né? Disse, maravilhoso, parabéns. Diz assim, rapaz, onde você coloca a mão, Deus faz prosperar. É incrível o dom que algumas pessoas têm, não é verdade? Aí ele fez a seguinte pergunta para mim. Oi, pastor, o senhor acha que eu deveria fazer esse investimento? Aí eu olhei para ele e perguntei assim, por que você quer fazer esse investimento? Qual é o teu objetivo com isso? Não, pastor, o senhor vê, eu tenho lá, eu investi aquilo assim, 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 e vou fazer assim, assim, assado, e o senhor vê, eu vou multiplicar isso em tanto. Mas por que você está me perguntando se você deve ou não fazer? Ah, pastor, o senhor sabe. Eu já tenho determinada idade, já estou indo para o final da minha vida, da minha carreira. Então eu queria saber o que o senhor acha, eu devo fazer isso? Aí eu olhei para ele e perguntei de novo, mesma pergunta. Por que você quer fazer esse investimento? Qual é o seu objetivo? Aí ele olhou para mim e não entendeu. Estou fazendo a pergunta a segunda vez. Não, pastor, eu já falei, o senhor está vendo? Eu vou... Eu disse, não, amigo. Não é essa a resposta. A minha pergunta é outra. Diz, qual é a sua pergunta então, pastor? A minha pergunta é, por que você quer fazer esse investimento? Não, pastor, é que eu vou multiplicar o dinheiro. Eu disse, não. Você não está entendendo. Você quer fazer esse investimento para multiplicar os teus bens? Para deixar para os teus filhos e netos? É isso? Não faça, eu disse para ele. Não faça. Ele olhou para mim assustado. Disse, como assim, pastor? Eu disse, amigo, Deus te deu o dom de você fazer dinheiro, e esse dom não é para os teus filhos e teus netos. Você não vai abençoá-los deixando para eles tudo isso e todo tanto outro mais que você já tem. Não abençoa. Se Deus te deu o dom de fazer dinheiro, não é para você investir neste mundo. Porque aqui neste mundo, diz Jesus, não eu, a traça e a ferrugem corroem, e o ladrão rouba. É ou não é verdade? Bom, é Jesus quem está falando, não é o pastor André.
Se Deus está te dando o dom de fazer dinheiro, é porque Deus está chamando você para investir em tesouros no céu. Ele diz assim: mas pastor, eu ajudo a igreja. Eu ajudei a construir aquela igreja, eu ajudei lá no... E começou a me falar. Eu disse assim: querido, eu disse assim, como você está me falando, eu me sinto aberto em falar. E eu me sinto à vontade. Você pode até não gostar de mim, mas eu vou falar. Eu posso até estar criando um inimigo aqui, mas eu vou te falar, desculpa, mas eu tenho que falar. Deus não precisa da tua ajuda. Entenderam bem? Eu ajudo a igreja aqui. Não, Deus não precisa da tua ajuda. Deus quer o teu coração. Teu coração. A ajuda que você deu aqui para esse e para aquele outro, quanto representa do tudo que Deus já te deu? O que você tem? De quem é? Para quem será? Porque no mesmo contexto desse texto de Mateus, lá no livro de Lucas, no capítulo 12, mesma história relatada por outro evangelista, Jesus conta aquela parábola daquele homem rico que tinha muitos bens e plantações e gado, isso, aquilo, outro e não sei o que lá. E aí ele disse o quê? O que eu vou fazer mais? Eu vou derrubar os celeiros que eu tenho e vou construir outros ainda maiores e vou guardar tudo ali, e aí vou dizer: agora eu vou descansar. Por quê? Porque esse é o problema do coração humano. Quem não tem quer ter mais e mais, e quem tem muito quer ter mais e mais e mais ainda. Onde está o teu coração? E depois que ele colocou os celeiros e construiu outros maiores e tudo mais, chegou Deus para ele e disse assim: filho, o que você tem, para quem será? Para quem será? Aquele amigo, irmão, ele disse assim: pastor, está sendo duro comigo. A palavra de Deus diz: não eu. Diz lá no livro de Malaquias. Você está em Mateus? Se você virar 3 páginas para trás, diz a palavra do Senhor no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 17, diz que aqueles que temem ao Senhor, diz 3, versículo 16, os que temem ao Senhor, que atentam à palavra de Deus, no versículo 17 de Malaquias capítulo 3, assim: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos exércitos. Quem é que Deus considera como tesouro? Almas que foram ganhas e salvas pelo sangue de Jesus. Esses são tesouros para Deus. Acumular tesouros no céu não é acumular dinheiro ou investir num banco no céu. Não existe isso. São pessoas que foram salvas pelo sangue de Jesus. Se você está aqui dentro dessa igreja hoje, é porque um dia você foi alcançado, porque uma pessoa ou outra e outra e outra foram fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Foi ou não foi? Simples assim. Almas. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Tiago capítulo 5, versículo 1 a 3. Palavra do Senhor. Tiago 5, 1 a 3. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Por que investir onde? Onde fala de traça e ferrugem, senão Jesus, que disse àqueles que tinham dinheiro, que Deus deu o dom de fazer dinheiro, disse o quê? Vocês têm ali roupa, comida de traça.
ouro e prata cheios de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vocês mesmos, e há de devorar vocês como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Jesus, quando disse que aquela viúva deu 2 moedas, e Jesus disse, deu tudo o que ela tinha, Jesus está dizendo, não é o quanto que tem no seu bolso que importa, mas o quanto ficou nele. Último ponto, ladrões. Onde os ladrões escavam e roubam, os ladrões significam mundo moral, mundo natural, mundo material e agora o mundo moral. Todo roubo, antes de significar o furto, ele tem um fundo moral. É uma questão de desvio moral, de caráter. O roubo, ele pode estar em todos os lugares e de diferentes formas, em diferentes níveis, seja individual, organizacional, governamental. Pode-se roubar bens materiais, propriedade intelectual, identidade, etc. Moral. Vamos à lei moral, os 10 mandamentos. Exemplos, adultério. Aquele que adultera envolve o roubo do cônjuge do outro. Matar envolve roubar do outro o direito que ele tem da sua própria vida. Não honrar os pais significa roubar o direito do respeito aos seus progenitores. Ser materialista e ajuntar tesouros neste mundo, preste atenção, significa roubar de Deus a adoração que é devida única e exclusivamente a Ele. Significa também usurpar de Jesus o significado de todo o sacrifício que Ele fez por nós, por você, vindo a este mundo, morrendo na cruz do Calvário, para nos salvar das traças, da ferrugem e do ladrão. Em suma, 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz de quem? Jaz do maligno. No mundo natural, representado pelas traças, representa aquilo que nós somos. Preste atenção, igreja. O diabo é o grande destruidor. Ele tem mais de 160 mil espécies de demônios e tipos de pecado que tem o único objetivo de destruir a tua vida, com mais 60 mil tipos de tentações, representando a traça. No mundo material, a ferrugem diz respeito com o que temos, ok? Satanás e seus demônios trabalham incessantemente para levar tudo o que temos à ruína, à decadência, à deterioração, ao invés de com o que temos a juntarmos tesouros no céu. E o mundo moral, no que diz respeito ao ladrão, aquilo que nós fazemos. Satanás é o grande ladrão e salteador. Ele quer roubar a tua alma para as coisas deste mundo e te levar para o inferno eterno. Jesus disse em João 10, versículo 10 e 11, o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros, onde? No céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali está também o teu. Pergunto, onde está o teu coração? O estudo de hoje nos leva a 3 pontos. Número 1, a escolha entre 2 tesouros. Número 2, a escolha entre 2 visões. E número 3, a escolha entre 2 senhores. Qual tesouro você tem escolhido e onde investir? Ponto número 2, escolha entre 2 visões. Mateus 6, 22 e 23, abra a Bíblia, Mateus, se você está com a Bíblia aberta em Mateus. Versículo 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas,
que grandes trevas serão. Rapidamente, escolha entre duas visões. Por que duas visões? Olhos bons e olhos ruins. Literalmente no grego original está falando duas visões, dois olhos. Um olho com visão unidirecional, somente uma visão, só um direcionamento. E esse seria a visão das coisas do céu, dos tesouros que Deus tem para nós no céu e do tesouro que representa almas para Cristo Jesus. E olhos maus significa, em grego, na tradução, significa uma visão dividida. Um pé lá e outro cá. Lembra que para destruir você, ele precisa só de um pontinho de ferrugem no teu coração. Ou estamos com os olhos focados no céu, nos tesouros terrestres, na recompensa que Jesus tem para nos dar na vida eterna, ou nossa visão está nas coisas deste mundo, naquilo que é perecível, deteriora, que é corrompido e que será consumido pelo fogo eterno. Terceiro e último ponto, escolha entre dois senhores, e Jesus termina dizendo, Mateus 6, versículo 26, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus não está falando aqui de alguém que tenha dois empregos, não. Jesus está falando de dois senhores, sabe por quê? Porque nos dias de Cristo haviam aqueles que eram doulos, eram servos ou escravos do seu Senhor. Jesus está dizendo, ou você escolhe ser servo de Cristo, ou você será escravo de Satanás. Não tem outra escolha. Ou você escolhe investir no céu, esquecendo das coisas da terra, ou você investe neste mundo, esquece das coisas do céu. Ou você tem os olhos e uma visão somente voltada para as coisas de Deus e eternas, e tudo na sua vida seja motivado por isso, ou você vai ter uma visão dividida e o teu coração vai estar nas coisas deste mundo. Ou você escolhe servir a Deus e ser servo de Deus e ter a Jesus como seu Senhor, ou você será servo de Satanás. Onde está o teu coração? Imagine um coração dividido. Quantas aqui são esposas? Levante a mão ali. Quem é mulher casada aqui? Imagina o seu marido chegar para você e dizer assim, olha querida, eu tenho uma amante. Como é que você se sentiria? Não, mas amor, é o seguinte, eu tenho uma amante, mas essa amante eu dedico para ela só meia hora por semana, o resto é tudo para você. Você aceitaria? Sim ou não? Alô, tem alguém aí? Você aceitaria? Não. Não, mas e se ele dissesse assim para você, olha, você é minha esposa, é tudo para você, mas para essa amante é só 5 minutos. Você aceitaria? Não. E os homens que aqui estão também, se a sua mulher fizesse o mesmo com você, é ou não é? Não. Não tem como. Onde está o teu coração? Você pode dizer que ama a Deus. Você pode dizer que serve a Deus. Mas a realidade da tua vida, ela é declarada com o que você faz com o seu dinheiro. Você pode dizer que ama a Deus, que serve a Deus, que ama Jesus, que serve a Jesus. Mas a real, como diz a juventude, a real mesmo, ela é declarada com o que você faz com o seu dinheiro. Onde você coloca o seu dinheiro revela quem você realmente é, quem você realmente serve ou é escravo.
Deixa eu fazer aqui 3 perguntas. Número 1, você acredita que Deus é o único que pode repreender o devorador na tua vida? Sim ou não? Sim? Amém por isso? Pergunta número 2, você aceita que Deus é o único que pode nos tirar e te tirar da ruína, da decadência e da morte eterna, representado pela ferrugem? Sim ou não? Amém? Pergunta 3, você aceita que Deus é o único que pode transformar nossa natureza pecaminosa e o nosso caráter desvirtuado, caráter representado pelo ladrão? Sim ou não? Amém? A sua aceitação a essas 3 respostas não é daqui da boca para fora. A sua aceitação é demonstrada na sua devolução. Como assim, pastor? Diz a Bíblia, não eu. Depois vão querer me mandar embora daqui no final do ano. Transfere esse pastor. Malaquias 3, verso 8 a 12. Não precisa nem abrir a Bíblia, você conhece esse texto de cor. Você conhece. Roubará o homem a Deus? Todavia diz o Senhor, vós me roubais e ainda dizeis, ah Senhor, em que te roubamos? Aí diz o Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tragam a casa do tesouro. É palavra de Deus, não minha. Há alguns que dizem, mas pastor, eu sou dizimista. Mas eu não levo para a casa do tesouro. A casa do tesouro é o local onde Deus determinou para que os bens que o Senhor nos conferiu fossem administrados. Deus diz assim, não é você quem deve administrar, eu determinei. Ah, mas a igreja não tem tratado como deveria. Eu disse assim, eu vou tomar conta daqueles que não têm tratado dos bens como deveriam. É uma questão minha, agora você faça a sua parte. Traga os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E diz o Senhor, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vou fazer abrir sobre vocês as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Bênção sem medida não é um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, um salário melhor. Não. Isso tudo pode medir. Bênção sem medida é vida eterna em Cristo Jesus. O céu é bênção sem medida. Por vossa causa eu vou repreender o devorador, para que não se consuma o fruto da vossa terra, a vossa vide, no vosso campo não será estéril. Não vai ter traça ali para comer não, diz o Senhor dos Exércitos. Ó queridos, lamentavelmente, de tudo que você é, tudo que você faz, você demonstra onde você coloca o seu dinheiro. Ali é onde está o teu coração. Jesus disse, não eu, que se você juntar tesouros na terra, aqui, tudo vai ser destruído. Se você e eu hoje, e com isso eu termino as palavras da mensagem de Deus para você e para mim nesta manhã. Se, ouça o que eu tenho para dizer em nome de Jesus. Se você hoje, se eu hoje, não consigo me desprender de 10% do dízimo, de tudo que Deus me dá, 10%, e uma oferta correspondente, um pacto correspondente, que deveria ser no mínimo igual a este, como é que eu vou ter condições de abandonar amanhã tudo? Ei, se hoje estourasse uma bomba lá na França, e outra na Inglaterra, e outra nos Estados Unidos, e acontecesse aí um cataclisma mundial, e a gente já viu isso acontecendo 3 anos atrás, pum! Numa noite, o mundo mudou, tua vida mudou. Foi uma amostra. Deus está dizendo, ei, acordem. Está chegando o dia. Se você não colocar o teu coração onde você tem que colocar, você vai estar perdido.
E a demonstração é esta. Está na sua devolução, no seu reconhecimento. Esta semana nós recebemos um e-mail, e esses são vários. Eu vou mostrar para você um só. Um e-mail que chegou à caixa da igreja diz o seguinte, título do e-mail, assunto: comprovante de devolução de dízimos. Sábado, 28 de outubro, 2023, 10 horas e 54 minutos. Pessoa, eu preservar o nome da pessoa não preciso, mas olha o que ela diz, essa pessoa: senhores, segue o comprovante de devolução dos meus dízimos. Não sou adventista e nem sou do Paraná, mas entendi o dever da devolução e quis devolver na igreja que eu assisto pela TV. Obrigado pela linda obra. O que você diz? Deus está chamando pessoas e mais pessoas fora dessas paredes. Mas Deus está chamando você também. E eu pergunto para você: onde está o teu coração? Onde está? É tão triste, queridos. Ou você ajunta tesouros no céu ou na terra. Ou você olha para as coisas do céu ou da terra. Ou você decide servir a Deus ou ser um escravo de Satanás. Nossa palavra deveria ser: Senhor, eu vivo em um mundo materialista. Eu possuo bens materiais que o Senhor me dá. Mas eu quero servir ao Senhor e dedicar tudo o que eu sou e tudo o que eu possuo a Ti. Mas eu não vou colocar minha identidade nas coisas materiais. Eu não vou colocar meus prazeres nas coisas materiais. Nem tampouco vou colocar meus valores nas coisas materiais. Minha identidade, minhas alegrias, meu serviço, meus valores, eu vou colocar no Senhor e nas coisas que jamais passarão. Amém? Tenho um apelo para fazer para você. Nós vamos ouvir uma linda música agora. E deixa eu dizer uma coisa: não deixe este momento passar. Em nome de Jesus eu clamo ao seu coração. Amém? Não deixe este momento passar. Ele vai terminar. Assim como as nuvens vêm, esse é o momento. Esse é o tempo. Agora é o momento de você entregar a sua vida, de você reafirmar e confirmar o seu compromisso com Jesus. Hoje e agora é o tempo de você se levantar e dizer: Senhor, perdoa meu passado. Eu quero olhar para o céu, viver o céu, ter os meus olhos fitos no céu. Eu quero, Senhor Deus, confiar em Ti e não nas coisas deste mundo. Quero servir a Ti e não ao Deus deste mundo, o materialismo. Não. Enquanto você ouve essa música, são dois apelos. Pelo número 1, se você já é fiel a Deus e quer confirmar, dizendo: Senhor, até que Cristo venha eternamente, eu quero ser e ter o meu coração nas coisas eternas. Eu convido você, fique em pé e diga: não para mim, mas para Deus. Senhor, aqui estou. Convite número 2, se você não tem sido fiel, mas hoje se arrepende: Senhor, perdoa-me porque eu não tenho sido fiel a Ti, eu não tenho colocado meus olhos nas coisas do céu, mas deste mundo. Eu convido você, fique em pé e diga: Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, a Ti eu entrego. Em nome de Cristo, não deixe este momento passar. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento de entrega que o Senhor oportuniza a nós aqui. Abençoa-nos, Pai. Aqueles que têm vivido lutas, Senhor, e falta de fé, dê a eles, Senhor Deus, fé.
que eles possam experimentar, provar que o Senhor é bom e apalpar o Senhor em meio às lutas que têm passado, sendo fiéis a Ti. Aquele, Senhor Deus, que tem vivido esta realidade com firme fé, Pai. E abençoa até que Cristo venha com esta firmeza de fidelidade a Ti. E aqueles que são rebeldes, Senhor, que por algum motivo procuram justificativas, desculpas, tenha misericórdia, Pai. Não desista destes. Continue importunando o coração, porque o sacrifício de Jesus por estes, Pai, foi muito grande. Intercedo por todos estes, Pai, humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.